Fala, galera, segunda-feira, 14 de abril, mais um programa na Resenha no Ar e hoje para debater tudo o que aconteceu no final de semana. Na Série B, os jogos principalmente de Remo e Paysandu. O Paysandu perdeu para o Vila Nova no sábado em Goiânia e o Remo ontem no Mangueirão com um pouco mais de 23 mil pessoas presentes. É isso mesmo, 23 mil. Remo vence por 2-0 a equipe do América Mineiro. E para debater tudo isso e muito mais, eu estou aqui com meus companheiros de bancada hoje, Rodolfo Souza. Seja bem-vindo, Rodolfo. Tudo bom, Eli, tudo bom? Boa noite para ti, boa noite para quem está nos acompanhando, boa noite também para o Arley, que está aqui no meu lado esquerdo. Bora falar de Série B do Brasileirão. E aí, o Rodolfo já apresentou o nosso querido amigo Arley, lá do canal Futebol Paraense. Boa noite, Eli. Boa noite, Rodolfo. E a você que nos acompanha. Vamos falar tudo o que aconteceu nesse final de semana. Remo, Paysandu, Tunaluso também, né? Águia de Marabá. E é isso, vamos pra cima. É isso, pessoal. Então, você aí que está acompanhando a gente, sigam as nossas redes sociais. Por sinal, tem uma parceria aqui Na Resenha com o Futebol Paraense. O Pantinha vai colocar aqui na tela o nosso Instagram, tanto o meu quanto do Esporte na Resenha, esportenaresenha.com, que está rolando o sorteio da grande final do dia 7 entre Remo e Paysandu. Galera ainda não deu muita ênfase, por quê? Porque está muito focado na Série B, mas já está rolando o sorteio, viu, gente? Pantinha vai deixar aí no ar o tempo inteiro, praticamente, o nosso Instagram, para você ir lá participar do sorteio da final do Parazão, a primeira final que será dia 7, a segunda provavelmente no dia 11. Mas é isso. Antes de falar de papão, pessoal, queria mandar uns abraços aqui, para alguns amigos que estão acompanhando a gente. Vamos mandar uns abraços. Vamos lá, na correria hoje vai ser, hoje, rapaz, tem muita gente participando. Eu queria falar aqui, pessoal lá da Nilo Detail, que é o nosso grande parceiro, daqui a pouco vai passar no comercial. O nosso grande seu Beto, lá da Autoline em Belém. A grande barbearia BR, lá do Formosa da Duque, com o nosso barbeiro Caian. Você aí que precisa fazer sua barba, seu cabelo, deixa ficar nos trinques, tudo bacana, direitinho. Melhor barbearia é lá no Formosa da Duque, na BR. Vá lá com o Caian, R$35 o corte apenas. Ou R$35 a barba, viu, galera? Barato. Tá bom o preço, né? Tá ótimo. R$35 a barba ou o cabelo. Então, vá lá com o Caian, grande profissional, Caian lá da Formosa da Duque. Também tem a nossa querida amiga Carla Nascimento, lá da Smart Belém Imóveis, rapaz. A Carla que cuida dos grandes imóveis aqui em Belém, principalmente imóveis de alto padrão, é lá na Smart Belém Imóveis. A Carla sabe tudo dos bastidores da sociedade de Belém e dos imóveis também. De Belém, né? É de Belém. Na verdade, da grande Belém, né? Belém Ananindeua, é com a Carla Nascimento, nossa parceira também. E tem o pessoal lá, rapaz, que está assistindo a gente, o grande André Cunha, o secretário de Economia, nosso amigo, nosso parceiro, esteve na semana passada aqui conosco, torcedor do Paysandu, né? Está um pouco chateado com a rodada, mas ele disse que é só o começo, que o papão vai virar, e eu tenho certeza que sim. Eu posso mandar um alô aqui? Claro, amigo, fica à vontade. Mandar um alô pra galera, rapaz, pro Miller, que é torcedor do papão também, tá chateado. O Miller que deu uma geral aqui no meu celular e acompanha o trabalho da gente, né? Ele é da iPhone Fix Club, rapaz. Então, tamo junto, Miller. Obrigado pelo carinho, pela parceria aí, tá bom, meu amigo? O Miller, lá na iPhone Fix Club, fica lá no Castanheira, perto do shopping também, lá no bairro do Castanheira. Ele que é torcedor do papão e tá chateado. Ele não tá pouco, não. Ele tá bem chateado, principalmente com o Giovani. Ainda mais quando aquela bola pegou na trave, voltou pro goleiro. Isso, ao contrário do secretário que tá ainda confiante, o Miller e a galera lá da iPhone Fix Club, a moçada tá pé da vida com... Pode, Pantinha. Pra quem? Quem, rapaz?
Pantinha tá tirando aí a Tá gente. tirando lá. Então é isso, Miller. Tamo junto. Um abraço pra ti e pra toda a galera da iPhone Fix Club. É isso, rapaz. O Zangado hoje tá... Olha só, e a galera tá acompanhando aqui, tô recebendo mensagem aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai tocar no assunto, no segundo momento, né, pra falar do Remo. Os torcedores indignados com algumas situações que acontecem antes do jogo e depois do jogo do Clube do Remo. De novo. Rapaz, mas quem tá feliz, sabe por quê? Eduardo Portela, porque, meu irmão, se ele no jantar não tiver aquele lanche top, pai d'égua do Nevasca, rapaz, o homem fica invocado. Então, assim, se você aí que tá em casa, procura o Nevasca no iFood agora. Nevasca, o melhor lanche de Belém, Nevasca, no delivery. No delivery aqui em Belém e lá em Tucuruí, em 2 unidades lá em Tucuruí, é o melhor sanduíche de Belém. Pessoal, bora falar de futebol, né? Já estamos 6 minutos no ar, bora falar de Paysandu, Importante. Vamos falar de Bora, Paysandu? do Bicola. E aí, daqui a pouco o Pantinha vai colocar as imagens do jogo, dos melhores momentos. Rodolfo e Arley. Paysandu perdeu a segunda no campeonato. Eu queria a imagem de vocês do jogo, Vila Nova 1, Paysandu 0, onde... Cara, jogo ruim. Jogo Tam- feio. Também achei. Jogo feio, mesmo o Paysandu tendo aquela bola na trave, mas foi por circunstâncias. No máximo, empate. No máximo, olhando com uma visão bem positiva e bairrista. Não gostei do jogo, cara. Não gostei do jogo, não gostei do futebol que o Giovani apresentou. A gente vai se aprofundar daqui a pouco no tema. E o Luizinho vai ter muito trabalho, porque a gente já vê, já nota uma Rossi dependência, um dos poucos jogadores diferenciados para mim na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogador que pode mudar a história de um jogo, o Paysandu tem esse jogador, é o Rossi. Mas o Rossi não vai aguentar jogar 38 rodadas. Carregar todo esse time nas costas, né? Não. Levar o time é difícil. Ele né? já jogou uma partida, ele não estava 100% no jogo diante do Goiás, mas devido à importância, título, clube vive de título, Paysandu que é o pentacampeonato, provavelmente e possivelmente no último ano de Copa Verde para fechar com chave de ouro e deixar ainda mais registrado na galeria da Copa Verde quem mandou na competição, que foi o Paysandu, ao longo desses 11 anos de torneio. Então o Rossi foi para a guerra, mas ele já não jogou na segunda rodada. Será que ele já vai estar 100% para quarta-feira? Então o Paysandu vai ter que... O Luizinho, que é o técnico do Paysandu, vai ter muito trabalho, porque o Paysandu hoje já tem uma Rossi dependência. E aí, Arley, na tua visão? Verdade. E o Vila, né, que estava ali com sangue nos olhos com relação ao Paysandu, ansioso para esse jogo, para esse confronto, né? Acho que ali esperava-se uma certa revanche. Era um jogo onde a comissão, ali, a diretoria, a presidência estavam aguardando. Até o torcedor também queria essa revanche, né? Então, assim, era um jogo decisivo para o time do Vila. Era um jogo importante para o Paysandu também, né, que deveria pontuar, tinha que pontuar, trazer pelo menos aí um pontinho na bagagem, mas deixou escapar, né? Assim como no primeiro jogo, na primeira rodada, o Paysandu poderia, no mínimo, ter empatado, agora também. Só que é um detalhe, ficar nessa poderia e se é complicado, né? O Paysandu ele tem que ser uma equipe jogando em casa, onde vai propor a partida, né? Onde vai dominar, ter a posse e convencer o torcedor de que o Papão da Curuzu vai estar ali na parte de cima da tabela, brigando, no mínimo, para a permanência, e não na parte de baixo, né? Que isso daí já o torcedor não gosta. Pelo menos tem que começar pontuando. Na terceira, até ali a quarta rodada, tem que ter pelo menos 1, 2 pontinhos, né? Coisa que o Clube do Remo já conseguiu. Tu tocou no ponto importante. E o que é a pressão hoje do Luizinho, ela ia estar bem maior, cara. Se o Remo não toma aquele gol, no último, o Remo era o líder da competição. O Remo ia ser o líder da competição. Ah, mas a segunda era a segunda. Ah, mano, whatever, tanto faz, problema. Então, a gente vive numa cidade dividida entre dois mundos.
totalmente diferentes. Azulinos e bicolores, água e óleo. A pressão só não está maior hoje na segunda rodada. E eu não tô fazendo aquele negócio porque daqui a pouco, e eu sei que a galera da diretoria do Paysandu acompanha a gente. Ah, olha, a imprensa já está aumentando e colocando pressão. Cara, ele sabe que isso acontece. Se o Remo fosse o líder, a pressão já ia estar muito grande. Sim. Porque o torcedor do Paysandu, ele acordar amanhã, ou ele abrir a tabela agora aqui, vou falar um comercialzinho de graça, é onde eu vejo muito, superplacar.com.br, que é um site que me ajuda muito em transmissões. O cara é olhar e ver a tabela da Série B, ele ia ver o Remo na liderança e o Paysandu na 18ª posição. São só 2 jogos, mas se acabasse o campeonato hoje, o Remo ia ser o campeão do torneio e o Paysandu já está rebaixado. Então o Luizinho, ele sabe disso. E a pressão aqui, ela é infinitamente maior do que em Goiânia. Com certeza. Ia ser a maior pressão que o Luizinho ia pegar na vida. Então, cara, ele tem muito trabalho para fazer. Para te ter uma ideia, quanto foi o público lá de Vila Nova e Paysandu? 20 e poucas mil. 20 e poucas mil. 1 quilo de alimento, né? É. Se colocar... Só para dar um exemplo. Não, longe do estádio, né? Só para dar um exemplo. Ontem o Remo colocou 23 mil e em 24 horas praticamente... O Remo deu mais de 30 mil pessoas, né? Com certeza. Mais de 30 mil, porque é impossível, né? Porque eu tô falando do que foi divulgado, né? Tem que... Mas, cara, a gente vive... São as 2 cidades onde o amor ele é totalmente diferente em relação a clubes de futebol. É aqui em Porto Alegre. Nenhum outro lugar do Brasil é igual. Não tem. Concordo. E a rivalidade muito parecida. Porque assim, tem muita gente que fala que o Grenal... É só porque é o seguinte... Aqui o Sul. Como o Grêmio e o Inter, vamos ser bem sinceros, tradição em Série A, campeão brasileiro, campeão de Libertadores e tal. Então, títulos, exatamente. Né? Então é o seguinte... Então, a proporcionalidade... Sim, da dimensão da coisa, dimensão da coisa é grande. Mas a rivalidade é muito parecida. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. A Coca-Cola foi patrocinadora do Grêmio e do Inter. O símbolo da Coca-Cola era vermelho. Sim. E o único lugar no mundo que ela mudou foi lá em Parintins, quando ela patrocinou. Tem uma outra história... No final dos anos 90, início dos anos 2000, até 2001, depois o Banrisul, ele assume e patrocina a Grêmio Inter até 2024, a Chevrolet, o símbolo da Chevrolet no final dos anos 90, início dos anos 2000, ele era vermelho e azul. Vermelho e azul. E a Chevrolet chegou e falou, bora, ela foi construir uma fábrica lá no Sul, e para ela entrar junto dos gaúchos, ela falou, vou usar o futebol. Quando ela foi apresentar o projeto, os presidentes de Grêmio e Inter falaram, eu não vou usar o vermelho na minha camisa e o do Inter eu não vou usar o azul na minha camisa. Uhum. Então ela teve que usar, a Chevrolet, uma cor neutra e outra. Ela colocava, qual foi a decisão depois dela? Estampar Chevrolet nas costas do time e colocar na frente. Vocês podem pegar as camisas de Grêmio e Inter no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Tá, S10, Astra, Corsa, sim, eu lembro. Ela usou o nome dos carros da marca atrás Chevrolet. No Inter era o vermelho, branco e no Grêmio ele era preto e branco. E tem outro detalhe. Aí, assim, a gente traz para cá a rivalidade que não precisa dizer, todo mundo sabe aqui em Belém. Hoje o presidente do Paysandu é o Roger, que era do grupo Big Ben, que era um patrocinador do Paysandu. Eles patrocinaram o Remo, tinha que patrocinar. Sim, correto. Né? Até porque na época, imagina se tem a campanha que tem hoje, o poder das redes sociais, Instagram, tudinho. Naquela época, se tivesse como é hoje, meu irmão, teve uma campanha no final do Orkut que torcedor do Remo não comprava na Big Ben. E aí eles foram patrocinar o Remo. Então a nossa rivalidade ela é muito grande, enorme. Então, cara, o Luizinho ele vai ter que dar um jeito nisso, velho. Ele vai ter que dar um jeito nisso. O Luizinho tem muitos mais pontos positivos. Ele deu uma solidez defensiva para o Paysandu. O Paysandu perde por erros individuais, mas 80% dos gols que acontecem no futebol mundial, eles são oriundos de erros individuais, de falhas de setor de defesa. 80% dos gols eles são oriundos dessa forma, tá? Então o Paysandu vai ter que melhorar muito, os jogadores do Paysandu têm que estar ligados e ele vai ter que trabalhar nessa questão do Rossi, cara. O Rossi, ele para mim é um dos melhores jogadores em potencial que tem em toda a Série B. Poucos times têm esse jogador.
Então o Paysandu vai ter que melhorar essa engrenagem. Agora o meio de campo do Paysandu tem que ficar mais atento, cara. Ficar mais atento. Cara, que jogo complicado do Giovani. Ah, Rodolfo, tu pega no pé do Giovani. Por que eu pego no pé do Giovani, Eli, Arlen, quem tá me acompanhando nesse momento? Porque eu já vi o Giovani jogar bola. Eu sei que o Giovani tem qualidade. O Giovani é um bom jogador. Eu não vou cobrar essa qualidade de um cabeça de bagre. Eu não vou cobrar esse ponto diferencial de um cabeça de bagre. Então eu tenho que cobrar do jogador que vai me entregar, que vai entregar isso para o Paysandu. Eu estou falando de um dos maiores salários do Paysandu e que fez o que no ano? Um gol que a bola ia pegar lá no Natália Lins, ia cair no quarto do Gaia. O Gaia, um abraço pro Gaia da Rádio Clube, ele mora lá no Natália Lins, ia pegar lá no carro do Gaia, no quarto do Gaia, pegou na barriga do Rafael Castro, foi gol. Ele me dá uma bicuda contra o Águia de Marabá, o Axel rebate, gol do Paysandu, e ele deu uma assistência contra o Goiás, que o Edilson perde o gol. De um cara que ganha 3 dígitos, um dos maiores salários do futebol do Pará, ele tem 3 lances no ano. É muito pouco. Ele já está aqui há 90 dias. Então, que dá uma média de uma jogada boa por mês. Uma jogada boa por mês. É muito pouco, né? Então, eu tenho que cobrar desse cara. Correto. Por tudo que ele fez. O ataque também, né, do Paysandu está deixando a desejar. Na vida dele, perdão, como jogador. Então, assim, eu vejo que o ataque do Paysandu, né, não está rendendo o que deveria render nesses jogos aí que nós assistimos na Série B. Precisa ser mais efetivo, as finalizações precisam ser mais incisivas, assertivas, porque é aquilo. Na Série B, nós sabemos que você não pode desperdiçar oportunidades. Você não pode deixar escapar os momentos ali que você tem para finalizar, né, para fazer gols. Então, isso é muito importante, os jogadores atentarem, se concentrarem, estarem atentos quanto a isso. Eli. É isso, pessoal. Você está vendo aí os lances. Mandar um alô para ele. Você está vendo aí os lances aí. Está nos acompanhando. Exatamente. E aí, pessoal, a gente estava falando aqui de Paysandu e Vila Nova, mas eu queria a opinião de vocês sobre o próximo jogo, Paysandu e Chape. Paysandu precisa vencer e são 2 adversários que estão na zona de rebaixamento, né? No campeonato tem 2 derrotas. A Chape perde na primeira rodada em casa e a Chape joga adiante na última rodada e também não consegue um resultado positivo. Ela perde na última rodada, então vai ser um jogo bem complicado, um jogo muito difícil mesmo. A Chape não deve vir com o Marcinho para esse jogo. Marcinho que jogou no Clube do Remo em 2016. Não sei se tu lembra dele, Arley. Que veio com uma... Na Série C, né? Isso, jogou na Série C de 2016. Veio para entrar no mercado da bola e fez uma boa Série C pelo Clube do Remo. E depois daí jogou Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Então é um jogo muito complicado. Para mim é um sinal amarelo. Mas vejo o Paysandu com total condição de conseguir essa vitória. Para mim, o Paysandu, mesmo com todas essas dificuldades, o Paysandu ele é favorito para conseguir uma vitória diante da Chapecoense. Cara, se o Paysandu não conseguir essa vitória diante da Chape, tô jogando pressão, porque são 38 rodadas. O Campeonato Brasileiro de Série A, Série B, são 38 finais. E o Paysandu já perdeu 2 finais. Então o Paysandu tem que começar a vencer final. E ainda bem que é diante de um time que não está no bom momento, como é a Chape. E eu já faço as contas assim, Rodolfo. 45 pontos. Sim. Né? Sim. É a média Sim. que você tem para se manter na Série B. Né? Remo já falta 41. E o Paysandu ainda, 2 rodadas, precisa de 45 pontos. Então, mais uma oportunidade, mais uma final, que nós consideramos... Né, cada jogo, cada partida, cada rodada, uma final. Cada momento do jogo, né, é uma oportunidade para você crescer, para você dominar, para você ter um resultado positivo. Então, a conta que eu faço ela é essa, né? De 45 pontos, quanto você já conquistou? Né? Na minha avaliação ali, em cada 5 jogos, no mínimo ali tu tem que ter uns 3 pontos. Então, o Paysandu vai para esse jogo com a sua torcida, tem a oportunidade de
conseguiu um bom resultado, Conseguiu um né? bom resultado. De conseguir um bom resultado. Bora para um rápido intervalo, Pantinho e Eduardo Portela. Já já a gente volta com muito mais informação esportiva aqui na telinha do Canal 14, TV Grão-Pará. Encontre o imóvel perfeito com quem entende do mercado. Nós alugamos, vendemos e administramos imóveis de médio e alto padrão, garantindo segurança, agilidade e a melhor experiência para você. Seja para morar, investir ou alugar, estamos aqui para transformar seu objetivo em realidade. Entre em contato e descubra as melhores oportunidades do mercado. Legal, estamos de volta aqui na telinha do Canal 14. Um abraço para a galera da Autoline, Smart Imóveis aqui em Belém. Nilo Detailer, que arrebentou, e amanhã tem bate-papo com Eli Trindade. O Nilo vai ser entrevistado e vai falar a respeito de vitrificação, do cuidado que você tem que ter com o seu carro. Então, olha, a macharada que está nos acompanhando nesse momento, vem com a gente aqui com Eli Trindade no Canal 14, aqui TV Grão-Pará. Bate-papo com Eli Trindade. Pantinha, a gente já falou do Papão agora. Grita daí. Já? Já. Então bora falar do Clube do Remo. Tem mais quantos minutos aí, Panta? Pra gente... No programa ao vivo é assim, quantos minutos? 30 minutos. Tá, Então bora falar aqui mais um pouquinho do Papão. Já já a gente fala do Clube do Remo. Então é isso, né, Arley? O Papão é pra esse jogo, né, diante da equipe da Chapecoense, esse Eduardo Portela agora, hoje ele... Tá demais, meu irmão, tá demais. Mano, eu entrei em desespero, falei, não boto fé nisso. Tá demais. Rapaz, é porque é o seguinte... Cara, a gente ia viralizar, mano. Vai. Olha, se não existisse o CQC e aparece um negócio desse aqui que a gente tá falando na interna, mano, a gente ia pro CQC, mano. Mas assim, só pra gente finalizar o bloco do Paysandu, né, que a gente já falou tudo do jogo, já falamos da projeção para o próximo jogo. Gente, eu queria perguntar para vocês, vocês arriscam aí um placar Paysandu e Chape na quarta-feira? 2-0 pro Paysandu. Falei pra caramba agora. 2-0 pro Paysandu. Tô confiante, Papão vai ganhar. Esse jogo vai ganhar bem. Rossi vai arrebentar nesse jogo. 1-0 Paysandu, gol do Nicolas. Só 1-0. Não, 1-0. Nicolas? Não. Vai ser. Pra vai mim, ser sim. 1-0 Paysandu, gol do Benítez. Não, vai ser do 2-0. Nicolas, vai ser do Nicolas. Jogada aí, pra ele ficar do em Rossi. paz com a torcida, pra torcida O ficar Nicolas, tranquilo, o ficar Nicolas bem. tá com uma sorte, rapaz, sabe Rapaz, porque, né? Tá, não tá, né? É complicado pra ele a bom. Série B, mas a gente acredita que nessa rodada agora tudo vai mudar. Tá. Cara, pra mim é 2-0 pro Paysandu. Um gol do Rossi e o outro gol vai ser de algum meio-campista. Bem, a gente vai ter que chamar o Já intervalo, fomos. tá? Acabamos de voltar. Isso. Já fomos. Rapaz, é isso. Aproveitar então pra mandar aqui um abraço pro meu Nossa, Eduardo primo. Portela, ele levantou a mão. Está pegou. Mas passou o comercial, tudo. tudinho? Lógico. Tá certo. Vamos mandar aqui um abraço, a minha vez, mandar um abraço aqui pro meu primo Anderson, que está acompanhando o programa, também André, estão acompanhando, estavam ontem lá no jogo do Clube do Remo, estão acompanhando juntamente com a torcida do Leão aí. É isso. Então bora falar de Remo, né? Mais um também, meu tio Haroldo também acompanha o programa. E os meus primos aí, Gabriel, Iago e Rafael. Hoje tá uma beleza. Então, assim, tio Haroldo, tio Anderson, primo, galera, é o seguinte, olha. Abraço pra Tatá, nossa amiga Thay, viu? Minha amiga Thay, sua amiga. São João da Thay, né? Que é famosa. Exatamente. A Thay que é uma grande influenciadora, tá aí na OG, né? Que tem lá no Maranhão, né? Que ela
Ela brilhou muito no SnapTube. Snapchat, SnapTube, eu nem sei, mas é SnapTube, né? Que tinha. Então é isso. Vamos falar de remo, pessoal? Bora, Mas mano. antes de falar de remo, reforço mais uma vez, pessoal, nossas redes sociais, tá aí, esportenaresenha.com. Tá aí. Tá aí. Esportenaresenha.com, tá na tela, Edson da Júnior e Futebol Paraense, uma parceria com a Autoline Belém. Autoline Belém, vá lá, torcedor, siga as nossas redes sociais, você vai ganhar um par de ingressos para a final Remo e Paysandu. Eu sei que o foco aqui ainda é Série B, mas daqui a 2 semanas já tem esse clássico aí. Aí vai 7 dia começar. 11 as Aí finais. começa aquela loucura pro ingresso. Então participa, que o sorteio vai ser dia 2. Tá aqui aí a tarja, entre em contato. Na verdade, vá lá, siga as diretrizes do sorteio e participe do sorteio, né? Na verdade, do da sorteio. Pra final do concorrer, né? Exatamente, da final do Parazão. Meninos, mais uma vez também aqui, passou o comercial aí da Autoline, da Smart, Pô, do Nilo. A gente Pois mandou um é. alô para essa galera toda, até na volta. Então pronto, então vamos lá. O pessoal deve estar perguntando, cadê ele? Não, tá, eu tive que atender um telefone rápido, o programa ao vivo é assim. Pois é, mas eu tive que fazer isso. Então é o seguinte, vamos falar de remo, pessoal? Bora falar do Leão. Queria também mandar um abraço para o meu querido amigo Paulo Fernando, que está acompanhando. Paulo Fernando, bati muito papo com o Paulo Fernando hoje, né? Lá a galera do Vitória do Satélite que perdeu, Rodolfo. Perdemos de 5-4. tá em crise, né? Tá, 3 derrotas seguidas, vinha de 8 vitórias. O Ele técnico perde tem que cair. Quem é o técnico? Augusto, mas é uma ditadura, 20 anos aí no comando. Tem que cair. Eu também acho. Tem que, por mim, 3. não ganhou, cai. Manda um recado então aí pra galera do Satélite. Augusto aí, vai ter que começar a vencer, meu irmão. Senão, vou fazer pressão e vou fazer campanha pra tu cair, velho. Ele pode levar Railson, zagueiro, Charles Leleco já foi doado. Eles são bons? Não. Então não pode. Tem que ser jogador bom. Jogador bom não se faz com ingresso a R$30. É verdade. Mas vamos falar. Abraço pro Tonhão que pega a minha entrevista. Viralizou essa tua entrevista aí, Rodolfo. Mas assim, mas aí, acho que ele tem razão também, né? Não, ele tá coberto de razão. Mas aí tem que ter o meio termo. Também não dá pra ser 80 Também reais. não dá, pra ser 80 conto, mas 30... Porque mas 30 tá barato. Tem que ser 50. Mas por que acontece isso? Porque nós temos um grande atraso ainda em relação aos outros locais. Porque os clubes, eu como jornalista, eu tenho que entender que a gente está na região mais pobre do Brasil. Sim. Né? Então fica difícil para a gente ter apoio de empresas. A gente quase não tem... A gente tem empresas grandes aqui no estado, mas a credibilidade dos clubes agora que está num processo... Está engatinhando essa credibilidade. Então o que acontece? Os clubes aqui no Pará, a fonte de receita deles é a bilheteria. E que isso não acontece. Clube grande, bilheteria, ela é importante, mas ela não é a principal fonte de receita. O Curitiba, ele consegue fazer uma promoção, como ele fez para encher o Couto Pereira no primeiro jogo. Sabe como é que o torcedor do Curitiba contra o Paysandu pagou uma entrada? Contra o Paysandu? Contra o Vila Nova, perdão. Na primeira história. rodada da Série B. Sabe como ele? Não. Sabe como, Arley? Não acompanhei. Não. Qualquer torcedor do Curitiba que chegasse com uma camisa oficial do Curitiba pagava meia entrada. Porque o Curitiba, ele não precisa da renda como a principal fonte de pagar jogador. Infelizmente, por más gestões, a gente ainda precisa passar por isso. Espero que Remo e Paysandu melhorem. Por que eu estou falando isso? Cara, ontem o Remo voltou a enfrentar o América numa Série B de Campeonato Brasileiro depois de 21 anos. 21 anos. Não é que foi em 2004, o jogo ainda foi lá em Macapá. 2-0 também. Então foi 21 anos essa volta. Então tudo isso, dentro desse ato de 21 anos, o Remo ainda passou 7 anos sem divisão ou jogando Série D. Isso foi a pior coisa que já aconteceu. Tem que ser extirpado, mas a história ela não pode ser apagada. Ela tem que continuar sendo lembrada para o Remo não voltar para aquele lugar. Então, o Tonhão e o André, que é o CEO do Clube do Remo, eles têm que urgentemente entrar em um ponto consenso nessa questão do ingresso. Não pode ser 30, concordo, mas 80, como foi contra o Criciúma, também não existe, porque nós moramos, Arley, na região mais pobre do país. Na realidade, você tem que criar meios,
né, para vender o produto Remo. E com esses meios você ter outros tipos de arrecadação, outros tipos de receita, que venham compensar, né, que venham completar, né, a folha de pagamento, ou então as despesas que o Clube do Remo tem, que possam também suprir essas necessidades. Então vai aí do setor de marketing, comercial, fazer meio... Aqui o Eli, que é um expert no assunto, né, não só depender de bilheteria para poder pagar a folha de salários. Tu tocaste num ponto importante, Arley. Eu já ia falar, estava aguardando a palavra, né? Estava aguardando a palavra, mas você falou uma coisa interessante. O Rodolfo deu a campanha que aconteceu lá em Curitiba, né? E aí me veio aqui rápido em mente. Por que não copiar algumas campanhas dessas de marketing? Vamos lá. O Curitiba botou 25 mil pessoas lá em Curitiba, no jogo contra o Vila Nova, adotando o quê? A camisa oficial do Curitiba te dava o direito a 50% do ingresso. Aqui, por que não se faz a mesma coisa? Já que poderia fazer o seguinte, meu irmão, 50 conto o ingresso cheio, e para quem tiver uma camisa oficial do Remo, sei lá, pega de 2023 para cá, ou de 2024, que tem a linha do ano passado que precisa ser vendida, que ainda tem algumas lojas ainda espalhadas. Meu irmão, de 2024 até hoje, quem tiver camisa oficial paga meia. Você vai aumentar o faturamento das franquias, que o Remo também ganha com o royalties, né, da venda do produto. O torcedor ganha o benefício. Tem que estudar ele. Não, mas aí é o seguinte, porque, eu estou dando só um exemplo. Sim. Não estou dizendo que mas isso aí, seria... se a gente pegar e fizer isso, vai acabar, por exemplo, você está 50, o torcedor pegar e chegar com uma camisa, ele pagar 25, ele ainda paga mais barato que os 30 reais. Eu acho que 50 reais é perfeito. Não, estou dando só um exemplo, tá? De promoção. Não, poderia ser o ingresso 70 e pagar 35 a camisa? Pode ser. Para impulsionar. Tu tem que ver qual é o teu objetivo. Vamos lá, porque quando você vai negociar, a gente está falando de marketing agora, né? Você falou da questão da dependência de receita, eu concordo plenamente. Mas para isso é o seguinte, para eu vender minha marca, a camisa do Clube do Remo, a camisa do Paysandu, quando eu vou vender esse produto, que é um produto caro, que a gente no passado vendia a preço de banana, meu irmão, quando eu vou negociar, sentar com a Volt, quando eu vou negociar com a Lobo, né? Que é marca própria, mas enfim, quando eu for negociar, vem cá, eu vendo aqui, sei lá, 1 milhão de camisas, 500 mil camisas, mas por quê? Porque eu tenho duas torcidas apaixonadas, o Flamengo faz isso. Claro que eu não vou comparar o Remo com o Flamengo, né? Mas assim... Não, qualquer clube... O Remo e Paysandu, ele já não deveria mais depender da questão da bilheteria. Vocês sabiam que o Remo, aí tem gente que vai falar assim, não acredito, mas é verdade. Quando o Remo era capa, o Remo só perdia no Brasil para o Vasco em algumas sazonalidades, em algumas épocas, em número de vendas de camisa. O Remo, quando foi da Topper, ele vendeu mais do que o Atlético Mineiro. O Remo bateu na época o Botafogo, bateu o Vitória da Bahia. Atlético. Então, assim, gente... Foi o que mais vendeu pela Topper em 2017 ou 2018. O Paysandu, quando lançou aquela camisa da Libertadores, lembra? Sim. Vendeu muito. Então, assim, a gente está dando alguns exemplos para fazer um casamento. Marketing. E tem um benefício para o torcedor. Sofre muito aqui, pessoal. Sim. Você fez uma matéria... A gente vai já falar sobre isso daí, né? Uma matéria, assim, meu amigo, é ingresso de estacionamento. Que bom que Não, agora... o ingresso já custou até R$60. Mais caro que o ingresso. O estacionamento, né, para carros, moto, 30. E aí, né? se você vai com filho? Aí tem o ingresso... Então, assim... Tem que ter, na verdade, assim, isso passa por uma questão de um estudo mais detalhado. O sócio-torcedor precisa ter mais benefício para esse sócio-torcedor para poder atrair o cliente principal, que é o torcedor, né? Porque o torcedor, ele é maltratado em alguns momentos. Maltratado, essa é a palavra. Até o sócio-torcedor, né? Exatamente. Maltratado. Ontem abriram o portão quase 2 horas da tarde. Não, é brincadeira aqui. Meu irmão, quase 2 horas da tarde. Problema na catraca. Epa, tem jogo toda semana.
Se não Cara, dá, troca a empresa. Não, pois é isso daí, né? Tem um vídeo que um amigo me mandou aqui, João Moraes, né? A gente até publicou lá na rede social, no Futebol Paraense, né? Onde filas ali enormes e uma dificuldade para a torcida adentrar o estádio. Cara, quando eu chegar com o André, Arley, com o CEO do Clube do Remo, eu vou fazer essa pergunta para ele. Eu vou falar, André, por que só dá BO no jogo do Remo? Nas catracas do Remo? E eu vou fazer a pergunta, por que no jogo do Paysandu não dá problema? A empresa é a mesma? Não sei, eu vou procurar saber. Não dá problema. E o André, tu foi CEO do Paysandu. Então, nesse ponto, tu tens a varinha mágica para parar de dar problema. E outra, para a galera que toma conta da torcida do Clube do Remo. O que está escrito na camisa lá atrás é orientador. Orientador, você tem que orientar. E o que chegou de reclamação de torcedor nas minhas redes sociais, de orientador gritando com o torcedor, primeiro lugar, não é polícia. Não tem que gritar. Segundo lugar, além de não ser polícia, não é nem segurança, porque não tem curso para ser segurança. Então ele é orientador por isso. Então ele não pode chegar e gritar com as pessoas. Não deve gritar com as pessoas. Porque tu não iam querer que gritasse com teu pai. Qualquer orientador que esteja assistindo a gente. Tu não ia querer que gritasse com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão, com a tua irmã, com a tua esposa, com teu filho. Tu não vai querer. Então por que tu faz isso com o filho dos outros? Com a esposa dos outros, com a filha dos outros, com o pai dos outros, com a mãe dos outros? Tu não pode fazer. Tu és um orientador. Tu estás lá prestando serviço. O teu dinheiro, ele é pago pelo torcedor. Que é o cliente. E aproveitando também, né, esse momento aqui, onde o torcedor fez uma reclamação, que sempre após o jogo, né, a PM chega já tirando todo mundo, não quer saber quanto tempo vai ficar ou não. Então, é importante aqui, né, a gente ressaltar isso aqui, que é uma cultura do torcedor, após o término da partida, ficar ali na resenha com os amigos, os familiares, né? Comendo aquele churrasquinho, tomando uma. Enfim, isso daí é cultural do torcedor paraense. Então, assim, muitas reclamações porque paga-se um estacionamento caro, né? E não há um tempo ali mínimo para o torcedor ficar após ali o término da partida. Parece que tem que ser imediata a saída dele. Já vai sendo, ali a PM vai expulsando. Se é um local, naquele momento, arrendado, privado, então tem que ser estipulado um tempo para ele ficar. A gente vai aí nos estabelecimentos. Acaba o jogo 6 horas, sei lá, até 8 da noite poderia ficar. Eu acho que é um tempo razoável, né? As 2 horas que a polícia dá, né? 2, 3 horas. Passei lá ontem, passei lá às 7h45, meu irmão, a polícia estava... Não pode. Você vai ao shopping, coloca o estacionamento e olha, não é coberto. O carro fica ali, pega chuva, pega sol. O cara paga caríssimo. Olha, a gente vai falar do jogo agora, que Vamos a gente precisa falar, assim, mas é incrível como a gente... E aqui vai ficar o meu convite no ar para o André. Vem aqui com a gente, tá? Sim. André, se você tiver disponibilidade, vem aqui conosco na semana que vem para a gente falar dessa logística dos jogos do Remo, porque, meu amigo, todo jogo está sendo uma novela. Nós passamos aqui 15 minutos falando de logística. Era para falar de futebol. Exatamente. Né? Da grande atuação Exato, a grande. Se o Remo não pega aquele gol lá em Araraquara, agora era o líder da Série B. Mas, meu amigo, enfim, André, fica o convite aí para você, André. Nós gostaríamos de te receber aqui para a gente esclarecer toda essa questão aí de catraca com a empresa, para a gente passar a transparência para o torcedor, que é o principal patrimônio desse clube, e o cliente de vocês é o torcedor azulino. Mas bora falar agora de futebol, né? Bora falar de esporte, né? Que tem até uma vinheta, né? Bora falar de esporte. Mas aí tá as imagens do jogo. Melhor jogo do Remo para mim. Do ano. Pela dificuldade do time, pelos jogadores que estavam envolvidos na equipe adversária. Eu quero colocar eu quero criar algumas polêmicas, então, assim, bem rápido, que a gente tem 15 minutos para encerrar. Tá aí os lances, né, passando de Remo 2, América Mineiro 0. Para ti, foi a estratégia do técnico dar a bola para o América Mineiro? O América Mineiro teve quase 67% de posse de bola. Mas o Remo foi cirúrgico. No começo do jogo, até o primeiro gol do Clube do Remo, estava igual.
a questão de quase posse 11 de bola. minutos, né? O Remo marca o gol aos 12. Exato. E tem uma questão que o Luizinho Lopes, técnico do Paysandu, ele fala muito. Pela qualidade dos times envolvidos na competição, é impossível no futebol você comandar a ação durante 90 minutos. Durante os 100 minutos, que é a média hoje em dia de um jogo de futebol, é impossível. Então, o Remo ele faz o gol, o Remo começa muito bem o jogo, o Remo tem uma grande jogada com o Alan Rodrigues e a bola passa, a gente já mostrou, tirando, se o Viseu chega um segundo antes, ele marcava o gol. Então, o primeiro lance de perigo foi do Remo. O Remo chega, marca o primeiro gol, ele baixa as linhas, o Coelho começa a pressionar pela qualidade. Cara, o Mariano brincou de cruzar a bola. O Atlético tem. O América tem o zagueiro, o Ricardo Silva, que é um baita zagueiro. Marlon, muito bom lateral esquerdo. Figueiredo, bom atacante para a competição. Tem o William do Bigode. Tem o Mariano, cara, que foi um jogador de seleção brasileira e tem 38 anos, com o biótipo de 34, 35, que ele vai sobrar na competição. Tanto que ele não perde nenhuma disputa de bola com o Alan. Quando chega no jogador normal, o Alan ganhou todas, marcando. Mas quando era com o Mariano, ele não ganhava. Eu vou te fazer uma pergunta em cima disso, Rodolfo. Eu até acompanhei o pós-jogo, acompanhei vocês, por sinal foi top ontem, viu, na abertura, top mesmo. Até levaram o microfone da Diberal. Levaram o microfone da Diberal. A torcida... Tá aqui com a Tá aqui um. Olha, um tá aqui, olha, já. Incrível, né? E o cara rogo torcedor, rapaz, foi pra cima do Rodolfo ontem, rapaz, comemoraram bastante. Agora é o seguinte, acompanhei depois alguns veículos lá de Minas Gerais. Rapaz, eles estavam muito chateados com a atuação do América Mineiro. Cara, mas é aquilo, né? A gente faz a transmissão olhando pra nossa sardinha, né, velho? Mas eu gostei da atuação na América, mas só que o Remo, ele jogou... O Remo, ele marca esse gol e o Remo tem uma diferença. Ele consegue marcar o segundo gol logo no primeiro ataque. Aí eu faço uma pergunta pro Lucão, que foi zagueiro da base do São Paulo, a respeito da umidade. Quando o Remo faz o segundo gol, falo pro Mário Jorge, que é repórter da Metropolitana. Né? Não. O que é repórter da Metropolitana, da Rádio Metropolitana, que hoje acho que é FM O Povo, o nome da rádio, não me recordo. Falei, cara, o Remo... praticamente ganhou o jogo, porque a gente mora num lugar muito úmido. Sim. Tu viajou pra caramba, mas tu ia e voltava. Eu não sei se tu morou fora muito tempo. Eu morei 8 anos fora, então eu morava 6 meses e vinha a cada 6 meses em Belém. Tu sente o bafo quando tu chega. Parece que tá indo na Caverna do Dragão, cara. Então, isso existe, velho. Isso existe quando o Remo marca aquele segundo gol, no sol que deu. Cara, tudo deu certo, porque chove... aumenta o bafo, a umidade. Exato. E cai um sol do caramba. Então, até isso foi positivo. Ontem eu vi alguns grupos dizendo que o craque do jogo foi o São Pedro. Foi, porque ele fez tudo certo. E depois o Pedro Rocha. Choveu pra caramba. Cara, e se bobear, partida... o Caio Vinícius também jogou bastante, né? Eu só não voto nele Quem é da família agora? Pipocando, a galera tá mandando mensagem a respeito dessa questão que a gente tá falando aqui. Quem é o primo, mano? Quem é o primo? Não, pois é. Não, o torcedor que mandaram nos grupos lá. O pessoal tá mandando mensagem aqui com relação aí essa questão que a gente falou do estacionamento, né? E é isso mesmo. Dá pra ter uma amiga, porque assim, ela já brigou tanto com a diretoria que ela falou assim, não cito o meu nome lá, porque eu já sou persona não grata lá na sede do Remo. Mas ela sempre reclamou essa questão do pós-jogo. Não posso dizer. Por sinal, eu queria mandar um abraço aqui pra Thaís, que está acompanhando a gente. Para mim, o Caio Vinícius seria o melhor em campo, mas a partida que o Pedro Rocha fez, cara, se o Pedro Rocha jogar 60% do que ele já jogou um dia, o que fez o Spartak ir olhar o Luan e falar, não, eu não quero o Luan, quero esse moleque aqui, que fez ele jogar no Flamengo, que fez ele jogar bem no Cruzeiro, se ele jogar 60% daquele nível mais alto que ele já apresentou na carreira, o Remo vai ter um grande jogador. Até porque na época do Luan foi o rei da América, né? Sim, mas aí o Spartak ele vem pra cá e leva o Pedro Rocha, não leva o Luan. Porque o Pedro Rocha ele acaba no jogo. Então, se ele jogar 60% do mais alto nível que ele já jogou, porque se ele jogasse do mesmo jeito, ele estaria na Série A, é um time de ponta, e não estaria aqui em Belém do Pará. Pô, a galera também tem que deixar de loucura de devaneio. Ele não estaria aqui em Belém do Pará
jogando a Série B, reconstruindo sua carreira. Se ele jogar 60%, o Remo tem um baita jogador. Eu acho que e ontem tudo deu certo. Até o volante que entrou, o Lamartine, jogou bem. Jogou, cara. Remo, e no segundo tempo, o Remo foi senhor do jogo. Não, e como o Daniel falou na coletiva, né? O Remo, sem a posse de bola, deixou os caras à com a vontade, posse. à vontade. Mas foi ali cirúrgico nas finalizações, né? Eu nas acho triangulações, nas tabelas. Então o Remo apresentou um futebol, poxa, que a torcida quer ver. O Remo né? poderia até ter... Errou menos. Assim, o torcedor pode estar em casa aí acompanhando. Edi, rapaz, por sinal, o programa a gente está correndo que tem 8 minutos para terminar. O Remo poderia ter vencido até de um placar mais elástico, tá? Porque o Remo, em 2 contra-ataques, teve oportunidade, uma no pé do Janderson, que era para ele ter rolado a bola pro Viseu. Eram 3 contra 2. E teve uma do Adailton também, que o Adailton tentou a finalização, acho que se ele trabalha a bola. Teve uma do Adailton pelo lado esquerdo e teve a do Adailton do lado direito que ele finaliza. O do lado direito, Rodolfo, eu até fiquei analisando, o zagueiro cortou a linha de passe. Então não dava para ele botar pro meio. Pega quase aquele marca um gol. Que o goleiro defendeu com o pé. Foi. Né? Mas aí é o seguinte, Arley, eu te cortei, perdão, amigo. Não, pode terminar, mas eu queria falar também que o Marcelo Rangel, né? Foi importantíssimo. Sim, verdade. Ele faz aquela defesa, Como né? é que ele... Ontem, queima-roupa. Ontem todo mundo jogou bem no Remo. Quem entrou no segundo tempo? Cadu jogou bem. O Marcelo Rangel participou, fez mais uma defesaça na competição, ele tá aí para isso, né? Sim. Quando for então, exigido, né? Todo mundo jogou bem. Até o Klaus, que a galera tá criticando, eu achei que ele fez um jogo... Fez um jogo razoável. Mas agora, quem jogou melhor... Não tá sentindo também a humildade? Não. Ele tá... Cara, esse é um ano que é um ano de reconstrução da carreira do Klaus, né, velho? Sim. Porque ele... Na verdade, tem alguns que estão... É reconstrução do Klaus, reconstrução do Pedro Rocha. Do Pedro Rocha, do próprio Felipe Viseu. Sim. Entendeu? E o que chama atenção, cara, é que esses caras, eles têm um nome no futebol e eles... Criam respeito, Queriam respeito, logicamente, e eles parecem que eles entenderam o que é jogar no Remo. Então é por isso que eu falo, qual é o teu principal objetivo? Hoje, porque o Remo ele tem que fazer uma campanha decente depois de 20 anos de Série B. A última campanha decente do Remo foi em 2003. Eu tinha 16 anos, estou com 38, cabelo branco e ficando careca. Não te entrega. Calvo. Mas mano. 2003, Rogério Belém, Valdomiro, Gian. Não é? Então, uma geração toda não sabe o que é o Remo fazer um campeonato. Cara, ontem, eu até falei na programação, ontem foi o jogo do pai chegar e falar pro filho dele. Do filho falar pro pai, quero torcer pro Remo. Ele não sabe o que ele vai fazer pra vida dele, mas ele vai falar, pai, quero torcer pro Remo. Por quê? Porque, cara, ontem foi um jogo 4 da tarde, Remo contra o América Mineiro. Foi um jogo com uma outra equipe enorme, ainda grande, tem que é o América. Jogos, Remo e Coritiba, Sim, mas aí Remo ele e tem que Atlético ganhar, Paranaense. tem que fazer um jogo bom. Então ontem foi um jogo bom, um jogo que fez o moleque falar, cara, eu quero torcer para esse time. E faz 21 anos, 22 anos que não existe isso dentro do Remo. Cara. Tu sabias, em alguns momentos, aí eu vou dividir com vocês, que durante a rodada, quando o Remo estava ganhando de 1-0 o América Mineiro, o CRB estava perdendo para o Atlético. E o jogo do Botafogo, o Remo estava no G4. Então, assim, quando você entrava na classificação da Série B, tu via o Remo em quarto. Rapaz, tinha moleque falando assim, o Remo tá no G4 para subir para a Série A, mas eles ficaram assim... Então, assim, para te ver a questão que o Rodolfo está falando, que é uma questão muito séria. Cara, ontem... Não, e é por isso que o torcedor ele tem essa urgência. O torcedor azulino, ele tem essa urgência com relação ao time, né? Porque são anos e anos aí, né, patinando e sofrendo e ficando numa situação delicada. E agora, vendo essa realidade, né, 2025, onde o time azulino consegue demonstrar um futebol. Ontem a gente viu aí um futebol que a torcida quer Arley, se o ter. Remo ganha da Ferroviária, ele ia ser o líder da competição. Teve um colega meu que falou o seguinte, eu não sei o que vai acontecer amanhã, o futuro a Deus pertence, mas eu vou chegar em casa, eu ia chegar em casa e tirar uma foto porque ia estar Remo na primeira posição da Série B.
Ia guardar, né? Ia guardar aquele print, né? Então tem que esperar, cara. Foi um bom jogo. O Remo jogou muito bem. Agora sim, meninas, a gente tem 4 minutos para encerrar o programa. Uma pergunta para vocês. Quinta-feira, Botafogo de Ribeirão. Botafogo ainda não venceu, perdeu para o América Mineiro, empatou ontem com o Atlético Goianiense. Jogo difícil, cara. Jogo enjoado, né? Muito. Sinal amarelo, 1 ponto, comemore. Torcedor azulino. Agora, se o Leão ganhar e o Tonhão... E se perder, normal? Normal. Tu Mas acha? eu acho que dá pro Remo empatar. Acho que dá pra trazer um ponto. Tu não acha que o Remo pode pensar maior para um Não, time tem que pensar maior. que quer subir? Não, mas ele, pra mim, o primeiro foco são os 45. Os 45. É. Na realidade, eles dividiram, né, esses objetivos. Eu ouvi, eu acho que nas primeiras coletivas do Daniel, ele disse, né? O primeiro objetivo é a permanência. Cara. Eu não vou Depois, iludir a galera. chegou lá, Que os vier 45. Já se tiver numa sexta posição, né? Correto, vamos buscar o G4. Entendeu? G4, tem possibilidade de título? Vamos correr atrás. É esse. Esse é o objetivo. O objetivo é esse. Porque ele faz 22 anos que esse time não faz uma Série B decente. Então, cara, degrau por degrau, faça o alicerce, faça a base, faça o alicerce, depois a base, vai crescendo, vai trabalhando. Se der, cara... Pergunto para vocês. Se der, deu. Qual a folha que o Remo tem hoje? Tu acha que o pensamento em permanência não é um pensamento baixo? Não acho. Ele... Respeito quem pensa o contrário, mas são 22 anos. Tem que fazer um campeonato. Não, eu penso que hoje, né, a gente já está calejado, né? De ver a situação do Remo nessas últimas décadas, né? Então, o primeiro objetivo é esse, né? Pezinho no chão, buscar ali a permanência, trabalhar cada jogo para ficar na Série B e você vai se consolidando, porque a gente precisa... Nós estamos muito atrasados com relação ao futebol muita coisa. das demais regiões, né? A gente vive de bilheteria ainda, pô. A gente está discutindo bilheteria ainda para pagar salário, não existe isso nas demais regiões. Por sinal, volta aqui e reforço, tá, André? Você é o nosso convidado da próxima semana para vir aqui para esclarecer para a gente a questão dessa entrada lá do torcedor. Meu irmão, tem muita coisa para a gente bater um papo, então deixo aqui no ar o convite para você, para o André. André, quando eu falo, é o CEO do Remo, né? Então, André, você, a próxima semana, vem aqui com a gente para esclarecer alguns temas para o torcedor, que é o principal cliente. Gente, tchau. Palpite. Quinta-feira, Arley, Botafogo e Remo. Quanto? 1-0 Remo. Gol de quem, Arley? Viseu. 1-1. 1-1? Gol do Remo, Viseu. Cara, eu vou... É para falar como agora? Pra ser realista ou é quem vai torcer? Torcer. Eu acho que 2-1 pro Remo. Aí, porque se o Tonhão conseguir levar o jogo pra segunda tarde, é 50 mil no Mangueirão. Cair 2-1, gol do Viseu e um do Pedro Rocha, que eu acho que tá bem melhorando. Aí se ele colocar 50 conto, vai lotar o Mangueirão. Aí é 45, 50 mil. Só que o problema é esse, filhão. O olhão, né? De vez em quando Não, mas ele vai manter 50. Ele não vai. É 50 e 60. Mas o seguinte, se ele não mudar o horário, meu irmão... 50. Não, aí eu desculpo. 21h30 numa segunda-feira, feriado. Ele deve conseguir. Ele vai tentar junto à CBF e à ESPN. Eu acho tem que ele mudar consegue. o horário. A ESPN ela é mais fácil, ela é mais maleável. Tem que ir para 4 da tarde de novo. Ela é mais maleável. Porque, você sabe por que 4 da tarde? Porque é o seguinte, segunda é feriado, sexta é feriado. Ah, mano, e tem umidade. E tem, olha, depois vai ter um outro feriado, acho que é esse é o da Páscoa agora? Páscoa e Tiradentes, né? Vai ter um outro feriado no meio do ano, em junho, que dá pro Remo também. O Remo vai ter que fazer isso. O Remo deve jogar no feriado. E por sinal, torcedor, a gente vai avisar como é que vai ficar o horário do Na Resenha na segunda-feira, né? Depende aí do jogo do Remo. Porque não dá para competir no mesmo horário que o Remo vai estar jogando na Série B. Mas, senhores, para a gente encerrar o programa, já ficou o tempo inteiro aí à tarde, o tempo inteiro, para você ir lá participar da campanha do Repar aí no nosso Instagram. Corre lá, uma parceria. Queria mandar um abraço pro pessoal da Gols Norte, cara, que fica alimentando também a página Na Resenha. Os meninos lá são fera da Gol Norte. Siga lá. Arley, suas considerações finais, amigo.
Não, só agradecer aqui a torcida, a galera que segue lá o Futebol Paraense, @futebolparaense, e até a próxima. Tá no pique? Correndo. Valeu, Eli. Valeu, Arley. Até... Eu acho que semana que vem eu não vou estar por aqui, dependendo do jogo. Dependendo do jogo, né? Porque eu vou... Terça, vou pra Goiânia acompanhar o Papão ser campeão da Copa Verde. É isso, pessoal. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. E se Deus quiser, eu não sei se segunda ou terça, a gente avisa nas redes sociais, mais um programa na Resenha.